Hoje, vamos mergulhar em uma questão que, em algum momento, já tocou a todos nós. Por que algumas pessoas parecem ter o poder de nos marcar para sempre? Não estamos falando apenas de memórias passageiras ou de encontros casuais. Referimos-nos àquelas figuras que, de alguma forma, se tornam pilares em nossa jornada, cujas palavras, atitudes ou até mesmo a simples presença ressoam em nossa alma muito tempo depois de seus caminhos se separarem dos nossos. São os mentores que nos guiaram, os amigos que nos apoiaram nos momentos mais difíceis, os familiares que moldaram nossa essência, ou até mesmo estranhos que, com um único gesto, nos mostraram uma nova perspectiva da vida. O que é que essas pessoas têm? Qual é o segredo por trás dessa capacidade de deixar uma marca tão profunda e indelével em nossa existência? Essa é uma pergunta complexa, que pode ser abordada por diversas lentes: psicologia, sociologia, neurociência. No entanto, hoje propomos uma jornada diferente, uma exploração através de uma das mais antigas e resilientes escolas de pensamento da história da humanidade, a filosofia estoica. Para muitos, o estoicismo pode evocar imagens de figuras impassíveis, desprovidas de emoção, que enfrentam a vida com uma frieza quase robótica. Mas essa é uma interpretação superficial e, em grande parte, equivocada. O estoicismo, em sua essência, é uma filosofia prática para a vida, um guia para alcançar a tranquilidade e a virtude em um mundo imprevisível. E, como veremos, ele oferece uma lente incrivelmente perspicaz para entender por que certas pessoas se tornam inesquecíveis em nossas vidas. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar como os princípios estoicos nos ajudam a compreender a natureza dessas conexões profundas. Não se trata de um manual para manipular relacionamentos ou de uma fórmula mágica para se tornar inesquecível. Pelo contrário, a perspectiva estoica nos convida a olhar para dentro, a entender o que está sob nosso controle e como nossas próprias virtudes e a forma como as expressamos podem ser o verdadeiro catalisador para inspirar e impactar aqueles ao nosso redor. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre a natureza humana, a virtude e o legado que deixamos. Vamos começar. No turbilhão da vida moderna, onde as interações são muitas vezes efêmeras e as conexões superficiais, a ideia de que certas pessoas podem nos marcar para sempre parece quase um anacronismo. No entanto, é precisamente nesse cenário de fluidez e transitoriedade que a presença de indivíduos que deixam uma impressão duradoura se torna ainda mais significativa. Eles são os pontos de ancoragem em um mar de incertezas, os faróis que nos guiam quando a escuridão ameaça nos engolir. Mas como eles conseguem isso? Qual é a essência dessa capacidade de transcender o tempo e o espaço, de permanecer vívidos em nossa memória e influenciar nossas escolhas, muito depois de seus caminhos se distanciarem dos nossos? A resposta, como propomos neste vídeo, não está em atributos externos como beleza, riqueza ou fama. Embora essas qualidades possam atrair a atenção momentânea, elas raramente são a base para uma marca indelével na alma. A verdadeira profundidade do impacto reside em algo muito mais intrínseco, algo que a filosofia estoica, com sua ênfase no caráter e na virtude, nos ajuda a desvendar. O estoicismo, longe de ser uma doutrina de frieza emocional, é um convite à autotransformação, à busca pela excelência moral e à aceitação serena do que não pode ser mudado. É uma filosofia que nos ensina a viver em harmonia com a natureza, tanto a natureza do cosmos quanto a nossa própria natureza racional. Ao longo dos séculos, pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio nos legaram um tesouro de sabedoria sobre como navegar pelas complexidades da existência humana.
Eles nos mostraram que a verdadeira liberdade e a felicidade duradoura não dependem de circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de controlar nossas próprias percepções, julgamentos e ações. E é exatamente essa maestria sobre si mesmo, essa autarquia, que se manifesta nas pessoas que nos marcam. Elas são exemplos vivos de como a virtude, quando praticada consistentemente, irradia uma luz que ilumina não apenas seus próprios caminhos, mas também os caminhos daqueles que têm a sorte de cruzar com elas. Este vídeo é um convite para explorar essa luz, para entender seus componentes e, quem sabe, para acender uma chama semelhante dentro de nós mesmos. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e de apreciação pelas conexões humanas mais profundas, guiada pela sabedoria atemporal dos estoicos. A essência da marca indelével. Essa marca indelével não é um mero registro na memória, mas uma transformação sutil, porém profunda, em nossa própria essência. É como se a pessoa que nos marcou tivesse plantado uma semente de virtude, de sabedoria, de coragem ou de temperança em nosso solo interior, e essa semente, com o tempo, germinasse e se tornasse parte integrante de quem somos. Pense naqueles momentos em que, diante de um desafio, você se pergunta: o que nome da pessoa que te marcou faria nesta situação? Ou quando uma frase dita por ela há anos ressurge em sua mente com uma clareza e relevância surpreendentes, oferecendo a luz que você precisava. Isso não é apenas lembrança, é a prova de que a influência daquela pessoa transcendeu o tempo e o espaço, tornando-se uma parte viva e atuante de sua consciência. É essa a verdadeira magia das conexões humanas profundas. E é essa magia que a filosofia estoica nos ajuda a desvendar, mostrando-nos que a virtude é o verdadeiro catalisador para essa alquimia da alma. O estoicismo e a natureza humana, a dicotomia do controle. Para entender como o estoicismo ilumina a questão das pessoas que nos marcam, é fundamental compreender um de seus pilares, a dicotomia do controle. Essa ideia, popularizada por Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, é simples em sua premissa, mas revolucionária em sua aplicação. Ela nos ensina a distinguir claramente entre o que está sob nosso controle e o que não está. Sob nosso controle estão nossas opiniões, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões, em suma, nossas próprias ações e julgamentos. Fora de nosso controle estão coisas como a reputação, a saúde, a riqueza, os eventos externos e, crucialmente para o nosso tema, as ações e opiniões dos outros. À primeira vista, pode parecer que essa distinção nos leva a uma postura passiva diante da vida, uma resignação. Mas é exatamente o oposto. Ao reconhecer que não podemos controlar o mundo exterior, o estoicismo nos liberta para focar nossa energia e atenção no único domínio onde temos poder absoluto, nossa mente e nosso caráter. É aqui que reside a chave para entender o impacto duradouro de certas pessoas. Aqueles que nos marcam não o fazem por acaso ou por circunstâncias externas favoráveis. Eles o fazem através da manifestação consistente de seu caráter, de suas virtudes e da forma como escolhem responder ao mundo independentemente das condições externas. O estoicismo não prega a supressão das emoções, como muitos erroneamente acreditam. Pelo contrário, ele nos ensina a reconhecer e a gerenciar nossas emoções, a não sermos escravos de nossos impulsos. A raiva, a tristeza, o medo, todas são reações naturais. A diferença estoica reside em como escolhemos lidar com elas. Uma pessoa estoica não é alguém que não sente, mas alguém que sente e ainda assim age de acordo com a razão e a virtude. É essa capacidade de manter a serenidade e a clareza de propósito em meio ao caos que as torna faróis de estabilidade e inspiração para os outros.
E é essa estabilidade interna, essa autarquia, que se traduz em um impacto externo profundo e duradouro. Quando encontramos alguém que consistentemente demonstra essa maestria sobre si mesmo, somos naturalmente atraídos e influenciados, pois vemos nela um exemplo de como a vida pode ser vivida com propósito e tranquilidade, independentemente das marés da fortuna. As virtudes cardeais, estoicas e o impacto duradouro. No coração da filosofia estoica estão as 4 virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Para os estoicos, estas não são meras qualidades desejáveis, mas sim os pilares de uma vida bem vivida, a verdadeira essência do florescimento humano, eudaimonia. E é precisamente na manifestação dessas virtudes que encontramos a resposta para a nossa pergunta inicial. Por que algumas pessoas nos marcam para sempre? Elas nos marcam porque, de alguma forma, encarnam e projetam essas virtudes de maneira tão autêntica que nos inspiram e nos transformam. A sabedoria para os estoicos não é apenas o acúmulo de conhecimento, mas a capacidade de discernir o que é bom, o que é mal e o que é indiferente. É a habilidade de ver a realidade como ela é, sem as distorções de nossos desejos e medos. Pessoas sábias são aquelas que nos oferecem uma perspectiva clara em momentos de confusão, que nos ajudam a navegar pelas complexidades da vida com clareza e discernimento. Elas não nos dão respostas prontas, mas nos guiam para que encontremos nossas próprias verdades. Quando alguém nos marca pela sua sabedoria, é porque essa pessoa nos ajudou a ver o mundo de uma forma mais verdadeira, a tomar decisões mais alinhadas com nossos valores e a compreender a natureza das coisas. Elas nos ensinam a pensar, não o que pensar. A clareza de pensamento e a profundidade de compreensão que emanam de uma pessoa sábia são como um farol em meio à névoa, iluminando nosso caminho e nos capacitando a enfrentar os desafios com maior discernimento. Essa capacidade de oferecer conselhos ponderados, de ver além das aparências e de guiar com uma compreensão profunda da vida é o que torna a marca da sabedoria tão indelével. É a pessoa que, com poucas palavras, consegue desatar nós, complexos em nossa mente, que nos faz questionar nossas próprias premissas e expandir nossos horizontes intelectuais. A sabedoria estoica, em particular, foca na sabedoria prática, a capacidade de aplicar o conhecimento para viver bem, para agir corretamente em cada situação. Aqueles que nos marcam por sua sabedoria são, muitas vezes, aqueles que nos ensinaram a arte de viver. A coragem estoica não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir corretamente apesar do medo. É a força de vontade para enfrentar as adversidades, para defender o que é certo e para persistir diante dos desafios. Pessoas corajosas são aquelas que nos inspiram a superar nossos próprios medos, a sair de nossa zona de conforto e a abraçar a incerteza da vida. Elas nos mostram que a verdadeira força não reside na invulnerabilidade, mas na resiliência e na determinação. Quando alguém nos marca pela sua coragem, é porque essa pessoa nos deu o exemplo de como enfrentar as tempestades da vida com dignidade e integridade. Seja a coragem física de enfrentar um perigo, a coragem moral de defender uma verdade impopular, ou a coragem existencial de aceitar a impermanência da vida, essas demonstrações de bravura ressoam profundamente em nós. Elas nos lembram que somos capazes de mais do que imaginamos e que a verdadeira liberdade reside na capacidade de agir de acordo com nossos princípios, mesmo quando o caminho é difícil. A coragem de um estoico é a coragem de ser vulnerável, de aceitar o que não pode ser mudado e de focar no que pode ser controlado, a própria resposta.
Essa resiliência e a capacidade de manter a calma sob pressão, agindo de acordo com seus princípios, são qualidades que inspiram e deixam uma marca de força e determinação. A justiça no estoicismo vai além da mera conformidade com as leis. É a virtude de tratar a todos com equidade, respeito e benevolência, reconhecendo nossa interconexão como seres humanos. É a compreensão de que somos parte de uma comunidade maior e que nossas ações devem contribuir para o bem comum. Pessoas justas são aquelas que nos marcam pela sua integridade, pela sua compaixão e pelo seu senso de responsabilidade social. Elas nos ensinam a importância da empatia, da solidariedade e da construção de relacionamentos baseados na confiança mútua. Quando alguém nos marca pela sua justiça, é porque essa pessoa nos mostrou o poder da bondade, da honestidade e da preocupação genuína com o bem-estar alheio. Elas nos inspiram a ser melhores cidadãos do mundo, a agir com um senso de propósito que transcende o interesse próprio. A justiça estoica é a manifestação do amor universal, filantropia. A compreensão de que todos os seres humanos são irmãos e que devemos agir em harmonia com a razão universal que governa o cosmos. A integridade e o senso de comunidade que emanam de uma pessoa justa deixam um legado de confiança e admiração, mostrando-nos o caminho para uma convivência mais harmoniosa e significativa. É a pessoa que, com suas ações, nos ensina o verdadeiro significado de ser humano em comunidade. A temperança, ou moderação, é a virtude do autocontrole e do equilíbrio. É a capacidade de gerenciar nossos desejos e impulsos, de evitar excessos e de viver com moderação em todas as áreas da vida. Pessoas temperantes são aquelas que nos marcam pela sua serenidade, pela sua disciplina e pela sua capacidade de encontrar contentamento nas coisas simples. Elas nos ensinam a importância da autodisciplina, da gratidão e da busca por uma vida equilibrada, livre das armadilhas do consumo excessivo e da busca incessante por prazeres efêmeros. Quando alguém nos marca pela sua temperança, é porque essa pessoa nos mostrou o caminho para a tranquilidade interior, para a paz que advém de uma vida vivida com propósito e moderação. Elas nos inspiram a cultivar a autodisciplina, a resistir às tentações e a encontrar a verdadeira felicidade na suficiência. A temperança estoica não é sobre privação, mas sobre a liberdade que advém de não ser escravo de nossos desejos. A serenidade e a ausência de excessos que transmitem paz e estabilidade são qualidades que nos atraem e nos fazem querer emular essa calma interior. É a pessoa que nos ensina que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas na forma como controlamos a nós mesmos e nossas reações ao mundo. A moderação em todas as áreas da vida, a capacidade de encontrar contentamento e a serenidade que advém do autocontrole são as marcas de uma pessoa temperante que nos inspira a buscar uma vida mais equilibrada e plena. A aceitação, amor fati e a resiliência, abraçando o destino. Além das virtudes cardeais, outro conceito fundamental no estoicismo que explica por que certas pessoas nos marcam profundamente é o amor fati, ou o amor ao destino. Não se trata de uma aceitação passiva do que quer que aconteça, mas de uma aceitação ativa e alegre de tudo o que a vida nos apresenta, tanto o bom quanto o que consideramos ruim. É a compreensão de que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossa atitude e nossa resposta a eles. Pessoas que nos marcam por sua resiliência e serenidade diante das adversidades são aquelas que, de alguma forma, encarnam esse amor fati. Imagine alguém que enfrenta uma perda devastadora, uma doença grave ou um revés profissional com uma calma e uma dignidade que parecem quase sobrenaturais.
Essa pessoa não está negando a dor ou a dificuldade. Pelo contrário, ela está reconhecendo a realidade da situação e, em vez de se revoltar contra ela, escolhe aceitá-la como parte inseparável da tapeçaria da vida. Essa aceitação não é um sinal de fraqueza, mas de uma força interior imensa. É a compreensão de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, há uma oportunidade para o crescimento, para a prática da virtude e para a reafirmação de nosso caráter. Quando testemunhamos essa capacidade de aceitação e resiliência, somos profundamente impactados. Vemos nela um modelo de como navegar pelas inevitáveis tempestades da vida sem sermos arrastados pela correnteza do desespero ou da amargura. Essas pessoas nos ensinam que a felicidade não depende da ausência de problemas, mas da nossa capacidade de encontrar significado e propósito mesmo em meio a eles. Elas nos mostram que a verdadeira liberdade reside em nossa capacidade de escolher nossa atitude, independentemente das circunstâncias externas. O amor fati é a capacidade de dizer sim à vida em sua totalidade, de abraçar cada momento como uma oportunidade para exercitar a razão e a virtude. É a pessoa que, ao invés de lamentar o que não pode ser mudado, se concentra em como pode usar a situação para se tornar uma pessoa melhor, mais forte e mais sábia. Essa postura não só as torna mais fortes, mas também as transforma em fontes de inspiração para todos ao seu redor. A marca que essas pessoas deixam é a de uma inabalável fé na capacidade humana de transcender o sofrimento e de encontrar a beleza e o propósito em todas as coisas. Elas nos ensinam que a resiliência não é apenas sobre se recuperar de um golpe, mas sobre se tornar mais forte e mais sábio a cada desafio enfrentado. A serenidade com que encaram a vida, aprendendo com as dificuldades e adaptando-se às mudanças, é um testemunho vivo do poder do amor fati e uma inspiração para todos nós. O legado da projeção da virtude, quem elas são e como nos inspiram. Chegamos então ao cerne da questão: por que algumas pessoas nos marcam para sempre? A resposta, sob a ótica estoica, não reside no que essas pessoas fazem por nós, em termos de favores ou benefícios materiais, mas sim em quem elas são e como nos inspiram a ser. O legado duradouro que elas deixam não é medido por bens acumulados ou por conquistas externas, mas pela projeção consistente de suas virtudes em cada ação, em cada palavra, em cada interação. As pessoas que nos marcam são aquelas que vivem de acordo com os princípios estoicos, mesmo que nunca tenham lido um livro de Sêneca ou Marco Aurélio. Elas demonstram sabedoria em seus julgamentos, coragem em suas ações, justiça em seus relacionamentos e temperança em seus hábitos. Elas não buscam o reconhecimento externo, a aprovação social ou a fama. Pelo contrário, agem por um senso intrínseco de dever e excelência moral, porque é o que a razão lhes dita ser o correto. Sua motivação não é o aplauso, mas a virtude em si. Quando interagimos com alguém que consistentemente manifesta essas qualidades, somos naturalmente atraídos e influenciados. Não é uma influência coercitiva, mas uma inspiração silenciosa. Observamos sua serenidade diante da adversidade, sua clareza de pensamento em momentos de confusão, sua integridade inabalável e sua moderação em todas as coisas. E ao testemunhar essa forma de viver, somos compelidos a refletir sobre nossas próprias vidas. Perguntamo-nos: como posso cultivar essa mesma calma? Como posso agir com mais coragem? Como posso ser mais justo e temperante? O impacto dessas pessoas é transformador, porque elas nos mostram um caminho possível para o florescimento humano. Elas nos provam que é possível viver com propósito, com dignidade e com paz interior, independentemente das circunstâncias externas.
Elas se tornam modelos, não por serem perfeitas, mas por sua busca incessante pela excelência moral. Elas nos ensinam que a verdadeira felicidade não está na busca incessante por prazeres efêmeros ou na fuga da dor, mas na prática constante da virtude. O legado que essas pessoas deixam é, portanto, um legado de inspiração. Elas nos marcam porque nos ajudam a nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Elas nos desafiam a olhar para dentro, a identificar nossas próprias virtudes e a cultivá-las com diligência. Elas nos lembram que, no final das contas, o que realmente importa não é o que o mundo nos dá, mas o que fazemos com o que temos e como escolhemos viver nossas vidas. A marca que elas deixam não é uma cicatriz, mas um mapa, um guia para uma vida mais plena e significativa. Elas nos ensinam que a verdadeira influência não vem do poder ou da riqueza, mas da integridade do caráter e da projeção autêntica da virtude. É por isso que, mesmo após anos, suas lições e seu exemplo continuam a ressoar em nossa mente e coração, moldando quem somos e quem aspiramos a ser. Elas são a prova viva de que a virtude é sua própria recompensa e que seu brilho é capaz de iluminar o caminho de muitos outros. Conclusão: a marca estoica em nós. Chegamos ao fim de nossa jornada filosófica, explorando a questão de por que algumas pessoas nos marcam para sempre através da lente da filosofia estoica. Vimos que a resposta não está em eventos externos ou em qualidades superficiais, mas na profunda e consistente manifestação das virtudes cardeais, sabedoria, coragem, justiça e temperança, e na capacidade de aceitar o destino com serenidade. O amor, fati. As pessoas que deixam uma marca indelével em nossas vidas são, em essência, faróis de virtude. Elas nos mostram, através de seu exemplo, como é possível viver uma vida de propósito, resiliência e tranquilidade, independentemente das circunstâncias. Elas nos inspiram não pelo que nos dão, mas pelo que são e pelo que nos ensinam a ser. Sua influência não é sobre controle, mas sobre inspiração, não sobre dependência, mas sobre autonomia. E agora, a pergunta final: o que podemos tirar disso para nossas próprias vidas? A filosofia estoica não é apenas para ser contemplada, mas para ser praticada. Se desejamos deixar uma marca positiva e duradoura na vida daqueles ao nosso redor, devemos nos esforçar para cultivar essas mesmas virtudes em nós mesmos. Devemos buscar a sabedoria em nossos julgamentos, a coragem em nossas ações, a justiça em nossas interações e a temperança em nossos hábitos. Devemos aprender a aceitar o que não podemos controlar e a focar nossa energia no que está sob nosso domínio, nosso caráter e nossas respostas. Ao fazer isso, não apenas enriqueceremos nossas próprias vidas, mas também nos tornaremos fontes de inspiração para os outros. A marca que deixamos no mundo não será medida por nossa riqueza ou fama, mas pela qualidade de nosso caráter e pelo impacto positivo que tivemos na jornada daqueles que cruzaram nosso caminho. Que possamos todos nos esforçar para ser essas pessoas que marcam para sempre, não por acaso, mas por escolha consciente e pela prática diligente da virtude estoica. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!